Bom, gente, boa tarde. Tô aqui para mais uma sequência de vídeos rápidos. Eu vou fazer aqui um breve tutorial sobre a utilização do OBS Studio, tá? Então, eu instalei o OBS aqui para o Linux, tá? E pretendo passar algumas orientações aí para quem está gravando aula ou fazendo vídeos aí para o próprio YouTube, tá? Então é um vídeo rápido, para não ficar muito longo, são algumas orientações simples, tá? Mas que vai servir para ajudar muitos de vocês aí. Então eu espero que gostem e vamos lá para o vídeo. Bom, gente, então nós estamos aqui para fazer um tour rápido pelo OBS Studio, tá? Lembrando que aqui eu estou usando uma distribuição Linux, ok? Então, no meu caso aqui eu estou usando o Pop! OS, a versão 2010, e o OBS Studio ele é multiplataforma, tem para Windows, Linux, Mac, tá? Então provavelmente as instruções que eu devo passar por aqui sirvam para todas as plataformas, tá certo? Então aqui a gente tem a tela padrão, tá, do OBS. Então frisando que eu vou falar aqui especificamente sobre gravações. Eu não vou falar sobre streaming, eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, tá? Mas para não ficar um vídeo muito longo e maçante, eu vou falar aqui especificamente sobre gravação, tá? Para quem vai gravar uma aula, fazer uma captura de tela para um tutorial, etc. Então esse é o objetivo, o foco deste vídeo, tá? Então primeiramente você instalou o OBS, está abrindo ele pela primeira vez, tá? Primeira coisa que você tem que configurar é a saída, tá? Antes disso, aqui na tela principal de configurações, só tem algumas coisas que é bom você se atentar. A princípio você não precisa mudar nada aqui. O que eu aconselho que vocês mudem, tá? A princípio, caso não tenham uma experiência de uso com o OBS Studio, é habilitar essa opção aqui, ó, perguntar antes de interromper a gravação. Por quê? Caso você crie um atalho que se misture com os atalhos já pré-definidos do OBS, ou clique no botão de interromper a gravação acidentalmente, ele vai perguntar para você antes se você tem certeza que quer interromper a gravação. Então esse é um mecanismo de segurança para você não parar a gravação acidentalmente, tá? Fora isso, a princípio, né, para o uso básico não precisa alterar nada aqui. Vamos lá para a aba saída, tá? Lembrando que transmissão nós não vamos mexer agora, não é o foco desse vídeo. Aqui em saída você tem a aba transmissão e gravação. Lembrando que eu estou usando no modo avançado, tá? Por que eu preferi usar no modo avançado? Eu já vou explicar para vocês. Primeiramente, esse notebook que eu estou usando aqui, ele tem um chip gráfico da NVIDIA, né, de vídeo dedicado, e eu tenho o chip integrado da Intel, que é o Intel Xe Graphics, tá? Esse notebook tem um processador de 11ª geração, e a Intel investiu numa propaganda massiva de bom desempenho aí para o chip integrado ao processador, que é o Intel Xe Graphics, tá? E nesse caso meu aqui, para o chip da NVIDIA, eu tive problema em utilizar o codificador NVENC, que é o codificador específico do OBS para chips NVIDIA. No meu caso, eu estou tendo problemas com o drive NVIDIA para esse chip da NVIDIA, que é o MX350, para esse notebook, é um chip recente, e não estou conseguindo habilitar aqui, tá, o NVENC para o meu chip de vídeo. Pode ser que no caso de vocês aí, se vocês têm uma placa de vídeo da NVIDIA, ativem o NVENC e ele funciona corretamente, tá? No meu caso aqui ele vai dar um erro, ó. Vou aplicar, se eu pedir para iniciar a gravação ele vai dar esse erro aqui, ó. E é um erro justamente relacionado ao drive de vídeo, ok? Então, para o meu caso aqui não está funcionando. No caso de vocês, tá? Se vocês têm um chip da NVIDIA, habilitem o NVENC, que ele vai fazer a parte de renderização de vídeo, codificação de vídeo, exclusivamente utilizando o chip gráfico,
tá? E vai aliviar a tensão do processador, ok? E aí o que acontece? Como alternativa, já que o Pop! OS me permite utilizar o vídeo em modo híbrido, eu consigo selecionar qual chip de vídeo eu vou usar. Então, por exemplo, o DaVinci Resolve, que é para edição de vídeo, que geralmente é um pouco mais pesado, eu consigo iniciar ele utilizando a placa de vídeo dedicada. O OBS é a mesma coisa, tá? Só que para o OBS, para mim, não faz muita diferença, tá? Já que eu estou tendo problema com o NVENC, ok? Então, nesse caso, eu uso esse outro codificador aqui, que é o FFmpeg, é o VA-API. Esse codificador, ele serve tanto para chips integrados, né, os processadores Intel, quanto placas da AMD, tá, as ATIs. Então, se você tem uma placa de vídeo da AMD, é ideal que você utilize esse codificador aqui, tá, o VA-API. Se você deixar no X264, ele vai utilizar exclusivamente a CPU. Então, quando você deixar nesse codificador aqui começar uma gravação, você vai ver o consumo da CPU aumentar drasticamente. Então, se você for utilizar o OBS para fazer uma captura de tela, para demonstrar alguma aplicação, utilização de aplicação, tutorial, até uma aula, utilizando PowerPoint ou alguns outros materiais, você vai sentir o computador um pouco pesado, tá? Dependendo do computador que você tem, é óbvio, certo? Então, no meu caso aqui, o codificador que eu estou utilizando é o VA-API, que serve tanto para chips AMD quanto para chips integrados aí da Intel, ok? Dito isso, aqui você vai definir o local onde vão ser salvos os vídeos que você vai gravar. Então eu coloquei aqui no diretório Home, Daniel, vídeos, e criei uma pasta chamada OBS. Então todas as gravações do OBS vão especificamente para essa pasta. Isso é configurável, então se você usa o Windows, Mac ou o próprio Linux, você pode mudar esse diretório aqui, é onde vão ficar guardadas as gravações. Aqui em VA API Card, você vai selecionar, no meu caso, qual chip de vídeo eu vou usar para esse codificador. Então eu tenho o Card 0, que é o chip integrado da Intel, e o Card 1, que é o chip da NVIDIA. Então, se eu estou usando o VA API, obviamente ele está direcionado para o chip integrado, tá? Da Intel. Então eu selecionei aqui o Card 0, ok? Codec H264 é o padrão, aconselho que vocês usem ele, é o padrão de compactação de vídeo, ok? No mais aqui, por enquanto vocês não precisam mexer em nada, exceto aqui em taxa de bits. O que acontece? Para transmissão, embora não seja o foco desse vídeo, tá? A taxa de bits de transmissão vai ficar entre 2.500 até 5.000, dependendo da sua conexão, tá? Para gravação, você pode colocar aqui até 100.000 se quiser. Aonde que isso faz diferença? Por exemplo, eu não estou utilizando aqui para captura de tela o OBS porque eu precisava demonstrar para vocês. Então, se eu estivesse usando ele para gravar, algumas dessas opções iam estar desabilitadas. Então, estou utilizando o Kazam. Mas no OBS, se você deixar uma taxa de bits muito baixa, você vai ter problemas, por exemplo, em exibir essas animações, ó, tá? Então, as atualizações de hertz aqui, dependendo da velocidade que você executa alguma tarefa, pode ser prejudicada se você estiver utilizando uma taxa de bits baixa. Então, no meu caso aqui, tá? Para gravação de aulas e vídeos tutoriais, quando eu utilizo o OBS, eu deixo aproximadamente aí entre 10 e 15.000, tá? Lembrando o seguinte, quanto mais você aumenta essa taxa de bits, maior vai ser o seu vídeo lá como resultado final. Então, se você tem pouco espaço, se atentem a isso, tá? Se você for fazer um vídeo longo, é ideal que você limpe o seu disco, ou então já organize aqui o diretório de gravação para um SSD externo, como é o meu caso aqui, tá? Então, eu utilizo aqui sempre entre 10 e 15.000, ok? Para mim tem funcionado bem nessa faixa. Lembrando que para transmissão, você não deve colocar esses 15.000, senão vai travar a sua transmissão, tá? A internet não vai suportar.
Então, para transmissão é na faixa de 2.500 até 5.000, dependendo da sua conexão, certo? Feito isso, tá? Alterou essas configurações em áudio, você não precisa mexer. Buffer de repetição, por enquanto, não precisa alterar, ok? Então, configurou isso aqui, tá? Aplica. E você já pode voltar lá para a parte, para a interface inicial do OBS. Aqui em áudio nós não vamos mexer por enquanto. 48 kHz de taxa de amostragem e os canais em estéreo é o ideal, tá? Então já é por padrão esse definido. Aqui ele sempre pega as melhores configurações para o seu notebook. Observem que aqui o meu notebook ele suporta até 1080, mas eu não utilizo, dificilmente eu coloco em 1080, tá? Mas isso é opção minha. Vocês podem colocar aqui o máximo suportado pelo notebook de vocês. Frames por segundo, tá? Como é vídeo tutorial, vídeo aula, não precisa de mais do que 30. 60 frames por segundo é ideal para quando você vai querer fazer uma câmera lenta ou alterar um pouco a velocidade de vídeo na hora da edição. Aí é bom você ter uma quantidade mais alta. Mas para as aulas, os 30 FPS aqui tem funcionado ok. As teclas de atalho eu vou falar um pouco mais na frente, tá? Então, por enquanto, a gente vai ficar aqui só nessa configuração de saída. Fez isso, vocês já podem iniciar os trabalhos, ok? Então, lembrando aqui, primeiramente, o OBS ele permite que você crie perfis, tá? Então, eu vou mudar para o perfil de teste, ok? Por quê? Porque no perfil de teste, aqui ó, estou usando, eu vou excluir, tá? Excluir esses aqui que já foram criados, essas cenas, ok? Para a gente poder fazer, recriar de novo, ok? Então deixa eu excluir isso aqui, ó. Isso aqui eu já tinha feito, tá? Para o meu uso, tá? No perfil aulas, então a gravação de aulas é o meu perfil, tá? Eu já utilizaria aquele ali, então vou usar o perfil de testes, certo? O que você vai fazer? Na primeira cena aqui, ó, tá? Você pode renomear ela do jeito que quiser. Eu vou deixar como principal, tá? E você vai começar a adicionar as fontes. Então você pode, por exemplo, vamos supor que você está dando uma aula no PowerPoint. Deixa eu abrir aqui uma aula qualquer. Pegar essa aqui, ó. Então deixa eu só dar o start aqui, pronto. Vou voltar lá para o OBS. Vamos supor que você não quer compartilhar no vídeo toda a sua tela. Você quer compartilhar só um aplicativo específico. Então clica no maisinho aqui embaixo, ó. Então você pode escolher aqui apresentação de imagens, captura de tela, que é a tela toda, tá? Ou captura de janela, que é o X-Composite, tá? Aqui em captura de janela você pode colocar, por exemplo, vou colocar o PowerPoint, tá? Que nem é o que eu uso, mas eu vou deixar PowerPoint, que obviamente é o que vocês mais vão usar. Aqui em janela eu vou selecionar qual janela eu quero, tá, que seja mostrado. Então vou colocar aqui, ó, aqui é a pasta, tá? E aqui é a apresentação slide. Então eu quero deixar só essa, ok? Aqui, se eu quiser cortar alguns pixels, editar o tamanho da tela, fico à vontade para isso, tá? Então você pode editar isso aqui. Ó, você vai cortando aqui do lado de cima, corta nas laterais, ó, quantos pixels você quiser, tá? Editou tudo, dá um OK, vai ficar mostrando na sua tela. Então durante a gravação, se você tiver nessa cena principal, tá? Vai mostrar essa tela. Ah, eu não quero só o PowerPoint, eu quero mostrar a tela toda. Então, maisinho, tá? Captura de tela, tá? Vou colocar aqui, ó, tela, ok, tá? E aí você define aqui alguns parâmetros, né? Que é, se você utiliza 2 monitores, então você pode selecionar um lado ou o outro, ok? Se quiser cortar pixels ou não, se quiser capturar o cursor, se você desabilitar aqui, ele não mostra o cursor na tela, tá vendo? Ó? Marquei, ele está mostrando lá o cursor exatamente onde ele está passando. Dou um OK e está mostrando aqui a captura de tela. Lembrando que qualquer fonte que você colocar aqui, você pode editar o tamanho dela. Então vamos supor que você quer colocar aqui a captura de tela só em uma parte da tela, tá?
Então, ó, coloquei, tá seguindo a proporcionalidade da tela, tá certo? Vou deixar na tela inteira por enquanto. Vamos adicionar outra fonte. Então você tem aqui cenas, entrada jack, tá? Só para áudio. Por enquanto eu não vou mexer nisso, tá? Dispositivo de saída. Isso aqui é interessante porque se você for, por exemplo, colocar aqui uma mídia, então você vai reproduzir um vídeo. Então eu vou colocar aqui, ó, na hora que eu iniciar essa cena, isso aí eu posso criar uma cena específica para reprodução de vídeo. Na hora que eu criar essa cena, tá? Eu vou ter que selecionar aqui, ó, o arquivo que eu quero reproduzir e aí eu posso deixar em loop, tá? Então ele vai ficar reproduzindo o vídeo constantemente. E para que eu tenha o áudio desse vídeo lá rodando, tá? É bom que você adicione uma fonte de áudio aqui, ok? Então eu já tenho aqui o áudio desktop. Se eu estivesse reproduzindo um vídeo ele estaria aqui, tá? Mas você pode adicionar a fonte também. Então vou colocar aqui saída de áudio, ok? E aí você vai escolher qual saída de áudio você quer. Se você quer a saída do HDMI, quer o áudio speaker, que é o normal aqui, então você escolhe de onde você quer capturar, tá certo? Então vamos supor que agora eu quero mostrar, então eu estou fazendo, geralmente que eu uso nas minhas aulas, eu faço a captura de tela e mostro aqui no cantinho o meu rosto, tá? Então vamos fazer aqui, ó, dispositivo de captura de vídeo, ó, que é o webcam. Então vou colocar aqui, web, como eu estou no notebook eu só tenho uma, que é a webcam principal, tá aqui, tá? Câmera, formato de vídeo. O que eu recomendo para vocês? Em alguns casos, como acontece comigo aqui, se eu deixar nesse formato YV, o vídeo ele tem alguns lags, tá? E isso durante as aulas não é bom. Então eu mudo para o BGR3, tá? O vídeo fica muito mais fluido, ó. A boca mexendo, a mão mexendo, fica muito mais fluido. E isso no meu caso, tá? Isso pode ser particular de cada um de vocês, então escolham a forma que melhor se adequa aos parâmetros. Aqui você pode organizar aqui brilho, contraste, saturação, gama, etc, tá? Lembrando que a gente pode aplicar também alguns filtros aí na captura da webcam. Então eu deixo esse aqui como padrão. Lembrando aqui, ó, se você alterar essa ordem, vou jogar a webcam para baixo, tá? Então essa ordem aqui é primordial aqui das fontes para exibição. Então observem que se eu deixar a webcam abaixo da tela, ela não vai aparecer aqui. Então a webcam tem que estar na frente. Eu subo ela na ordem aqui, tá? Para ela ficar na frente. E aí eu ajusto o tamanho da forma que eu quiser, ó, ok? Então se eu segurar o Shift, eu abandono aqui o senso de proporcionalidade, ó. Se eu soltar o Shift, eu tenho que manter a proporção que é a da câmera que tem instalada aqui no meu computador. Então eu ajusto aqui num tamanho que fique mais ou menos padrão, ok? E vamos criar outra cena. Colocar aqui espera, tá? Nessa segunda cena de espera eu quero adicionar uma logo, tá? Então vamos lá, uma imagem, tá? Vou pegar aqui, botar logo. Vou pegar a imagem do meu, deixa eu ver aqui, do meu canal no YouTube, né? Que é por onde vocês vão estar assistindo esse vídeo. Então eu vou pegar a logo do canal. Eu tenho ela aqui em PNG. Então vou deixar a logo aqui, dar um OK, ok? Lembrando que a logo ficou muito grande, ó. Tá aparecendo aqui, mas ela tá no tamanho dela. Então eu vou ter que dar uma reduzida, ok? Então vamos puxar ela bem para a tela aqui, dar uma reduzida bem grande nela para poder ajustar o tamanho da tela aqui da gravação, ok? Então coloco aqui a minha logo, tá? Posso usar ela no tamanho da tela ou deixar ela no cantinho e adicionar outras fontes aqui. Então vamos supor que eu quero agora colocar aqui deixa eu colocar uma cor de fundo,
tá? Um background, vou botar aqui, ó, botar um background, tá? E aí eu vou escolher uma outra cor, vamos colocar aqui um cinza, né? Então cinza, aqui um cinza assim tá bom. Dou ok, lembrando, ó, o background está em cima, então ele está sobrepondo a logo. Vou jogar a logo para cima e aí mostrou a minha logo por inteira, ok? E agora eu quero colocar um texto, então vamos pegar aqui um texto qualquer, nome, ok? E aí eu vou escrever o texto, ó, vou botar aqui arroba e o meu Instagram. Pronto, ok? Escolho a fonte, então vamos lá, vamos escolher essa Ubuntu aqui, é muito boa, tá? Deixar a fonte Ubuntu aqui, ó. E aí eu ajusto aqui mais ou menos num tamanho que seja pertinente pra gente, tá? Se você quiser adicionar aqui uma imagem com a logo do Instagram, fiquem à vontade, você que vai montar isso aqui, tá? Eu tô só improvisando, tá certo? Então, feito isso, tá? Na hora da gravação, vocês podem selecionar a cena. Aqui, você já está pronto para gravar. Então, se você clicar em gravação, tá? Ele vai iniciar a gravação e você pode alternar entre uma cena e outra. Só que, suponhamos que você não quer a todo tempo ter que estar vindo aqui na tela do OBS para estar fazendo essa mudança de cena. Nesse ponto, a gente pode ir lá nas configurações e mexer agora nas teclas de atalho, tá? Então, por exemplo, eu tenho um atalho aqui para mutar e desmutar o microfone, tá? Que é esse microfone aqui, ó. Então, deixa eu lembrar que eu coloquei o atalho, não lembro mais. O Ctrl ponto e o Ctrl vírgula. Então, Ctrl ponto muta, Ctrl vírgula desmuta. Então, ó, Ctrl ponto mutou, tá vendo que ficou aqui, ó, o símbolozinho, tá? Ctrl vírgula desmuta. E aí a captura fica ok. E aí você pode definir atalhos aqui, tá? Para mudança de cena. Então vamos lá, ó, aqui, ó. Se eu quero mudar de uma cena para outra na hora da gravação, se eu quero aqui na cena principal ocultar, tá? A tela ou ocultar o webcam, que é muito comum, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui ocultar a tela Alt 1. Não. Espera aí. Mostrar a tela Alt 2 e ocultar Alt 1, tá? E a webcam mostrar Alt 5, ocultar Alt 4, tá? Aplico. Então toda vez que eu estiver gravando aqui, ó, vamos supor que eu estou fazendo a captura de tela. A webcam está atrapalhando aqui. Então, Alt 4, eu tiro a webcam, ó. Isso eu não preciso estar com a tela do OBS aberta, tá? Ela pode estar minimizada. Alt 5 retorna a câmera. Então, eu não preciso voltar aqui para o OBS para estar acionando esses atalhos. Basta que ele esteja ativo, né, em modo de execução. Tá, aqui do Linux é interessante que se a gente minimizar ele, ó. Deixa eu sair aqui da gravação. Se a gente minimiza o OBS, ele está aqui rodando aqui em cima, tá? Então, a gente consegue saber se o OBS está gravando ou não, certo? E aí você pode definir os atalhos para mudar de cena ou não. Além disso, a gente tem um modo estúdio, tá? Onde você tem aqui uma pré-visualização. Então, você tem aqui, ó, a espera. E esse lado aqui direito, tá? É o que está sendo reproduzido. Então, se você fizer um corte, cortei, ficou a tela de espera e a captura está aqui em modo de espera. Cortei de novo, voltei para a exibição aqui, tá? Pode ser o esmaecer, então é um corte mais, tá? Então você tem aqui, ó, desligar, desvanecer em preto, tá? Ou simplesmente, opa, deixa eu voltar aqui, ó, cortei para lá, tá? Ok? Então o modo estúdio serve para isso.
Você pode optar por usar ele ou não. Nos efeitos de vídeo, então aqui vamos supor que na webcam eu queira aplicar algum filtro, tá? Eu posso inserir aqui alguns filtros, que o chroma key às vezes é útil se você utiliza um fundo verde, então você pode habilitar aqui o filtro de chroma key e mudar o fundo, ou correções de cor, tá? Se você quiser aplicar um filtro de correção de cor na sua webcam, e aí aquela gama, aquelas coisas você pode ajustar por aqui, e o filtro fica para captura global aqui da webcam. Então é uma das formas de você corrigir os problemas aí de imagem da webcam. A mesma coisa se aplica ao áudio. Esse aqui eu uso muito, tá? Então os filtros de áudio eu estou usando esse aqui de redução de ruídos, tá? E eu demorei um pouquinho para ajustar ele, porque eu tenho que fazer aqui o limite de fecho e de abertura. Então foi um método de tentativa e erro, tá? Como eu faço para saber se aqui a captura de áudio está pegando ou não os ruídos? Se eu parar de falar, ó, o microfone parou de reconhecer os ruídos. Então aqui eu tenho ventilador, tenho cachorro brincando no quintal e tudo, e o microfone não está pegando. Então esse ajuste aqui eu tenho que fazer por método de tentativa e erro, até chegar num padrão aceitável, tá? Lembrando que eu não estou gravando o áudio pelo OBS, então vocês estão escutando o áudio aí sem esse filtro, tá? Eu estou gravando pelo Kazan, certo? Então isso aqui é o básico para você iniciar a gravação de aula. Lembrando que se você definir os atalhos pelo teclado, você não precisa estar com o OBS aberto, ó. Então vamos lá, eu vou desligar o webcam, ó. Desliguei a webcam. Quero só saber se desligou mesmo. Tá aqui, ó, ela não está aparecendo, ó. Vou minimizar novamente e usar o atalho do teclado. Liguei a webcam. Vamos conferir? Ó, então eu não preciso estar com o OBS aberto para utilizar os atalhos. Então você configura os atalhos da forma que você quer, tá? E já inicia a gravação. Lembrando o seguinte, cuidado, e isso aí você, ainda bem que é ajustável, que você pode definir, mas certa vez eu coloquei um atalho, eu não lembro qual foi, utilizando o Ctrl T no teclado para habilitar alguma função aqui na gravação. E eu estava com o navegador aberto. E aí quando eu dava um Ctrl T, toda vez que o navegador aberto, ele abria uma aba nova. Então se misturou aí os atalhos, tá? Então cuidado com isso, tá? Se atentem a isso, mas isso aí você ajusta à medida que vai utilizando. Tá certo? Eu espero ter ajudado. Então quem quer iniciar aí gravação de aula ou material de tutorial, alguma coisa, já tem as orientações básicas aí para iniciar. Ok? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!